Bom dia a todos. Iniciei a gravação aqui. É, Hoje é o plantão do dia 11 de setembro, que vai ser o dia que dá a aplicação do nosso trabalho avaliativo. Esse trabalho avaliativo, ele vai ficar liberado até a segunda-feira e vai ser sobre medidores elétricos e geradores. Vocês querem perguntar alguma coisa em relação à prova, inicialmente? Alguma dúvida? Da prova, nada. Tranquilo, né? 10 questões, 1h40 para fazer. Tem até segunda-feira para fazer. Galera, agora em relação ao conteúdo da prova, vai cair medidores elétricos e geradores. Vamos começar com medidores elétricos. Vamos por partes. O amperímetro, ele tem que ser ligado de que forma? De que maneira? Em série. Ou seja, ele tem que estar ligado no fio que está passando, no fio do resistor que ele quer medir a corrente. E o voltímetro tem que ser ligado de que maneira? Paralelo. Paralelo. Perfeito. Exatamente isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui de câmera para fazer essa revisão do conteúdo de vocês. Pronto, agora vamos aqui para a tela de resolução dos exercícios, de resolução de conteúdo. Bom, por exemplo, quando eu tiver uma fonte, a fonte vai ser representada por isso daqui, ó. O polo maior é o polo positivo, o polo menor é o polo negativo. Esse daqui são os fios de ligações. Você pode ter uma resistência aqui R1. Você pode ter uma associação em paralelo aqui, R2. Você pode ter uma resistência R1. Você pode ter um amperímetro aqui. E você pode ter uma outra resistência aqui. Essa aqui seria R2, R3 e aqui o R4. E nos polos desse R4, você pode ligar um voltímetro. Nesse caso aqui, nesse circuito, o amperímetro, ele mede qual corrente? A corrente que está saindo do gerador é a que ele vai medir? Essa corrente aqui que ele vai medir nesse caso? Sim ou não? Qual é a corrente que o amperímetro vai medir? É a corrente do gerador, a corrente total aqui que ele vai medir? Ou vai ser uma corrente parcial? O amperímetro. Terceiro ano, alguém essa é uma questão Oi. do CPB ou você fez agora? Que eu tive que sair e voltar, estava ruim para mim. Não, não tá, Ana. É uma questão que eu estou revisando só. Estou revisando. O amperímetro tem que ser ligado em série ao trecho em que ele quer medir a corrente e o voltímetro tem que ser em paralelo ao trecho em que ele quer medir a diferença de potencial. A minha pergunta era o seguinte: esse amperímetro, ele está medindo a corrente total que está saindo do gerador ou ele está medindo uma corrente parcial? E aí, o que vocês me dizem? Bom, tá bom. Então eu vou conversar aqui com vocês, vou fazer a construção do exercício. Por exemplo, eu tenho a corrente que parte do gerador.
Essa corrente é a corrente que vai passar pelo resistor R1. Quando ela chega aqui, o que aconteceu com esse fio? Esse fio se dividiu em dois. O que acontece com a corrente elétrica quando o fio se divide em dois? O que acontece com ela? Oi, terceiro. Vocês estão aqui, estão bem, estão vivos? O que acontece com a corrente elétrica quando o fio se divide em dois, numa associação em paralelo? Ela diminui. Exato. A corrente que vai passar aqui por R3, ela vai diminuir em relação a essa daqui. Esse diminuir, o termo até mais legal que nós podemos utilizar, ela diminui por quê? Porque ela vai se dividir em dois. Então, a corrente que vai passar por um perímetro, ela é menor que essa daqui. Por que ela é menor? Por que ela é menor? Porque ela vai se dividir em duas correntes. Uma corrente é chamada de I1 e a outra corrente é chamada de I2. O amperímetro vai medir qual corrente? A corrente I, a corrente I1 ou a corrente I2? Qual é a corrente que o amperímetro vai medir? I2? I2 é a corrente que passa aqui pelo resistor R3. Perfeito. E nós temos que o I é igual a I1 mais I2. Certo? O que vai acontecer com essa corrente aqui? Aqui ela vai voltar a ser uma só, que é o I. Mas, professor, aqui o voltímetro não está em paralelo? A corrente não deveria passar por aqui? Não, no voltímetro ideal, a corrente não passa por dentro do voltímetro ideal, porque ele tem resistência infinita. Então, a corrente que passaria aqui, quanto maior a resistência, menor a corrente que vai passar no trecho paralelo. No caso, se a resistência é infinita, a corrente é zero. Então, só vai passar a corrente pelo resistor R4. E vai ser aqui a corrente elétrica do gerador. Então, por exemplo, nesse caso, o amperímetro vai medir a corrente I2 e o voltímetro. O voltímetro vai medir a diferença de potencial de qual resistência? Da resistência 4? Da resistência R4. Ô, Ana, está travando a aula? A internet está travando? A sua voz pra mim O tá que está travando, mas ruim? eu acho que é a internet daqui de casa mesmo. Eu tô ligando e desligando de novo. Entendi. Alguém mais? Tá ruim a voz, o áudio, alguma coisa ruim? Ou tá tranquilo? Não, prof, meu tá normal. Ok. Tá. Tá normal, então às vezes é uma internet mesmo. Porque se for para todo mundo estiver ruim, é a minha. Se tiver um caso de um aluno Não, é específico, só aí é a a minha internet mesmo. de quem tá ruim. Beleza, Ana, que pena. Mas vamos ver se já melhora agora. Então, no caso aqui, o voltímetro está medindo a diferença de potencial do resistor R4. Tá? O que vocês vão ter que fazer no exercício da prova? No exercício da prova, ele vai te dar, por exemplo, a tensão da fonte. Vamos supor que a tensão da fonte é 20 volts. Te dá as resistências aqui. Vamos supor que essa resistência é 2 ohms, certo? Essa resistência R2 é 6 ohms. Aqui é 30 volts. 30 volts. Coloquei ohms. 30 volts aqui. A resistência é 6 ohms. Aqui a resistência é 3 ohms. E aqui a resistência vai ser 6 ohms. Pronto. Como que você vai determinar algo no circuito? Como você vai determinar a corrente, a resistência, a tensão? Qual é a equação que você tem que aplicar no circuito? Qual é a equação que vocês Eu vão ter que primeiro aplicar nesse faria circuito para esse determinar corrente, R3 e tensão, R2. resistência? Calcular a resistência equivalente Do R3 e do R2. Aí do depois eu R3 e juntava com R2? o R1 e R3. Isso. E aí você ia aplicar aí qual a equação para determinar a corrente?
A do mata em terra e vai dar 2. Isso, vai ser 3 vezes 6 aqui, dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6 é 18, 18 dividido por 9 é 2. Então, a resistência equivalente é igual a 2 ohms, somente nesse trecho aqui. E agora, o que eu faço com essa resistência equivalente? Dá para juntar com R1? Somar com R1, porque ele está ligado em série, e com R4, o que dá para fazer? Dá para colocar o URI? Sim, sim, nós vamos ter que jogar no URI para calcular a corrente. Mas essa resistência equivalente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar com R1 e somar com R4, porque eles estão em série. O R1 está em série com essa associação aqui, que está em série com o R4. Então, a resistência equivalente do circuito vai ser a soma do 2 ohms mais a do 2 ohms aqui, que é desse trecho em paralelo, mais esse último trecho aqui, que é 6 ohms. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 10 ohms. Agora, eu vou aplicar no URI. Tá bom? A tensão que eu tenho é uma tensão de uma parte do circuito ou a tensão total do circuito? Tensão total? Isso. Então, como é tensão total, você precisa de resistência equivalente. Então, a dica do exercício que eu vou dar é a seguinte. Eu comecei no exercício calculando a resistência equivalente do circuito. Sempre eu vou ter que fazer isso, professor? Não. Na verdade, você tem que ver o seguinte. O que o exercício está me dando? Como o exercício está me fornecendo a tensão total do circuito, você vai precisar da resistência equivalente, que foi o que eu fiz aqui. Mas se o exercício me desse, por exemplo, a tensão de uma parte do circuito ou a corrente de uma parte do circuito, aí você talvez não precisaria da resistência equivalente. Então, o primeiro passo que você faz no exercício é sempre aplicar a equação do URI e ver onde você dá para aplicar o URI, se é em todo o circuito ou se é somente numa parte do circuito. Como é todo o circuito, porque eu tenho a tensão total, você precisa da resistência equivalente. Então, a tensão total é 30. A resistência equivalente é 10. E o I eu quero descobrir. 10 está multiplicando, 10 está multiplicando, quase dividindo, vai ficar 30. Dividido por 10 é igual a I. I é igual a 3 ampere. Beleza? Tudo bem até aqui em calcular a corrente? Essa corrente que eu descobri, gente, é a corrente de uma parte do circuito. Perdão, uma parte não, é a corrente total do circuito. É aqui, ó. É a corrente que passa no R1, 3 amperes. É a corrente que passa no R4, 3 amperes. Mas vai ser a corrente 3 amperes que vai passar no R3 ou no R2? É essa corrente que vai passar aqui? Uhum. É o 3 amperes que vai passar nesses dois? Não. Oi? Não, né? A corrente que vai passar aqui é uma parcial. Não. Beleza. Para descobrir a corrente que vai passar aqui, eu tenho que aplicar o URI nesse resistor, para descobrir a leitura do amperímetro. Atenção, a ideia do exercício é o seguinte: eu tenho a tensão nesse trecho aqui? Não. Mas como que dá para determinar a tensão nesse trecho aqui? Alguém tem uma luz? Como calcula a tensão nesse trecho aqui? Nesse trecho que está em paralelo? Faz URI com a resistência. Faço o URI, beleza, vou fazer o URI. Mas onde que eu vou fazer o URI? Aqui não dá para fazer o URI. Por quê? Porque eu não tenho a corrente que passa nele, só tem a resistência. E não tem a tensão aqui. Onde que dá para aplicar o URI? Primeiro total, para saber a corrente, e depois ali para saber a tensão. O problema é que se eu aplicar o URI total, eu já apliquei o URI total para determinar a corrente. Se eu aplicar o URI total,
eu já tenho a tensão total, eu já tenho a resistência equivalente e eu já tenho a corrente total. Então, não adianta aplicar o URI total, porque eu já tenho esses três dados. O total, a resistência equivalente e o I total. A questão é agora, onde que dá para aplicar o URI? Em qual resistores que dá para No aplicar o URI? R4? No R4 dá, porque a corrente que passa nele é 3 amperes, que é a corrente total aqui. Então, se eu aplicar o URI no R4, inclusive eu vou descobrir a leitura do voltímetro. URI. E aqui é o R4. O U eu quero descobrir. A resistência R4 vale 6 e o I vale 3. 6 vezes 3 vai dar 18 volts. Beleza. Então, dos 30 volts, 18 volts já ficam aqui. O restante, que é os 12 volts, vai ficar no restante das resistências. Mas, por enquanto, eu não sei qual que é a tensão aqui. Onde que dá para aplicar a URI agora? Sobrou R1, R2, R3. Onde que dá para aplicar a URI agora? Onde que eu sei, além da resistência, algo mais? Por exemplo, a corrente. O R1? Perfeito. Ó, se eu aplicar URI no R1, eu tenho a corrente e tenho a resistência. Então, se eu aplicar URI, a resistência é 2 e a corrente é 3. O U vai ser 6 volts. Aí você vê o seguinte, se eu estou criando os 30 volts, aqui já ficou 6 volts. E aqui já ficou 18 volts. 18 com 6 dá 24. Dos 30 volts, 24 já ficaram no R1 e no R4, que estão em série. Quanto que sobrou para dar 30 volts dos 24? 6. Então, você tem 6 volts nesse resistor R3 e 6 volts nesse resistor R2. Ou seja, agora que eu tenho a tensão e a resistência, dá para aplicar o URI e determinar a corrente elétrica no resistor R de 3 ohms? Dá, né? Dá. Então, agora eu vou aplicar o URI nele. Ó, URI, a tensão é 6, a resistência aqui é 3 ohms, vezes o I. 3 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 3 é igual a I. I é igual a 2 amperes. Esta é a corrente no amperímetro. E, gente, se eu tenho 3 amperes chegando aqui, e aqui eu sei que é 2 amperes, quanto que sobra a corrente para esse outro fio? Só 1 ampere. Isso, 1 ampere. Né? Totalizando os 3 amperes. Gente, então olha o seguinte, para aplicar o URI aqui, eu tive que determinar a tensão nesse trecho aqui. Como que eu descobri? Eu apliquei o URI no R1, no R2, determinei a tensão nesse trecho aqui, a tensão nesse trecho aqui, e o que sobrou é desse trecho aqui. Tem como descobrir a tensão mais fácil aqui de 6 volts? Tem como descobrir a tensão mais fácil aqui de 6 volts. Como que eu posso fazer? Eu posso aplicar URI aqui, nesse trecho. Mas, professor, nesse trecho só não tinha resistência? Não, você tinha corrente total também. Eu descobri a corrente total. Se você aplicar URI utilizando a resistência equivalente desse trecho, que é 2, e a corrente total, porque a resistência equivalente é a resistência total desse trecho. Se eu pegar a corrente total passando na resistência equivalente aqui, dá para calcular o U daqui. Então, se eu aplicasse o URI, utilizando a resistência equivalente desse trecho, que vale 2, e multiplicar pela corrente total, que é 3 amperes, a tensão aqui seria 6 volts. Ou seja, muito mais fácil de calcular a tensão total nesse trecho, utilizando a resistência equivalente e a corrente total.
Mas se você quiser descobrir aplicando o URI aqui e vendo a tensão que falta aqui, também pode fazer isso. O Gabriel perguntou o seguinte: professor, faz alguma diferença eu colocar como resposta 1,5 ampere nos dois resistores em paralelo, quando a corrente total for 3 ampere? Faz a diferença, vai estar errada a questão. Por quê? Só vai se dividir 1,5 ampere para os dois se forem resistências iguais, certo? No caso de ser resistência diferente, o que pode acontecer com a corrente? Ela pode manter a seguinte proporção. Se aqui é a metade da resistência, é o dobro da corrente. Se aqui é o dobro da resistência, é a metade da corrente. Então, são inversamente proporcionais a resistência e a corrente que passa por ele. Por isso que aqui no menor resistência, no resistor de menor resistência é a maior corrente. E no resistor de maior resistência é a menor corrente. Tá bom? Então, isso aqui seria a associação de seria medidores elétricos, tá bom? Isso aqui seria uma das questões, a questão mais difícil da prova de medidores elétricos seria essa questão aqui. As outras seriam mais fáceis que este daqui. Isso, Débora, porque a corrente é inversamente proporcional à resistência. É isso mesmo. Por isso que a corrente não pode ser 1,5 ampere para cada um deles. Entendeu, Gabriel? Entendi, professor. Gente, 10h19. Posso ir para falar sobre resolver uma questão de geradores? Pode. Então tá. Beleza. Gente, questão de gerador é o seguinte. Primeiro você vai ter que ver o circuito e localizar onde está o gerador. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um circuito aqui. Professor, depois você pode fazer uma de uma atividade 8, o exercício 2. É de gerador. Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver ela aqui. Deixa eu já abrir ela. Atividade 8. A questão número 2. Sim. Só olhar a cara dela aqui. Posso sim. Vamos fazer ela, inclusive, aqui, então. Então, se eu pegar a atividade 2, ela é boa para recapitular. Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar a tela. Essa é a atividade 2, certo? Sim, essa mesmo. Eu tenho aqui essa tensão aqui criada pelo gerador é chamada de força eletromotriz. Essa resistência que está acoplada aqui do gerador, que está ligada a ele, é uma resistência interna. Se o exercício não disse a resistência, se ela é interna ou não, você pode considerar essa que está acoplada aqui, que é o Rzinho, 2 ohms. E aí você tem, fora do gerador, ou seja, fora desses dois itens aqui, esses dois elementos, 2 resistores. Esses resistores estão ligados em série ou paralelo entre si? Eles estão paralelos. Isso. Eles estão ligados em paralelo. O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Eu vou redesenhar esse circuito e aí nós vamos responder a pergunta. Qual é a pergunta? ADDP nos polos do gerador, que seria os polos, seria a região de fora do gerador. Então, eu vou fechar aqui a aula e vou redesenhar esse circuito, que meu desenho ficou horrível. Olha, eu tenho a fonte aqui de 72 volts, a força eletromotriz. Você tem uma resistência interna aqui do gerador, que é de 2 ohms. Aí você tem uma associação de 2 resistores ligados em paralelo entre si. O que eu preciso que vocês entendam no circuito é o seguinte: esses 2 resistores, um é de 6 ohms e o outro é de 12 ohms.
Esses resistores, que são chamados de resistências externas do gerador, por que externa? Porque o gerador está aqui, ó. Essa resistência externa do gerador está ligado em série ou em paralelo com a resistência interna do gerador? De que forma essa resistência interna está ligada com o circuito de fora do gerador? Não vai ter que E fazer aí? esse 6 e esse 12 que tá aí? E aí, quando juntar Sim, eles, vou ter que vai fazer esses dar equivalentes. 4. Vai ter que somar com esse 2 ou vai ter que multiplicar? Sim. Essa questão. Esse 2 está ligado de que forma com essa resistência de fora do circuito? Imagina como se fosse um resistor comum. Ele estaria em série ou em paralelo com esse trecho aqui, ó. Em série, então? Em série, exatamente. Então, como você vai aplicar nos circuitos de geradores? Você vai aplicar o URI. Sempre começa pelo URI. Não começa calculando resistência equivalente, não. Começa pelo URI, sempre. O que vai acontecer? Você vai ver o seguinte, eu tenho volts? Tem a tensão. Essa tensão, ela é total, então você vai ter que aplicar o URI total. Se tiver que aplicar o URI total, aí tem que fazer a resistência equivalente. Então vai ter que calcular a resistência equivalente desses dois, que a Ana já falou que é 4. Provavelmente ela fez pelo produto, né? 6 vezes 12, isso pela soma. 6 mais 12. 6 vezes 12 é 72, dividido por 6 mais 12, que é 18. Isso aqui vai dar 72 dividido por 18, vai dar 4. É isso mesmo, Ana, tá certinho. 4 ohms. Beleza? Essa resistência aqui vale 4 ohms, que está ligado em série com o 2 ohms. Então, o total é 72. A resistência equivalente vai ser o 4 ohms mais os 2, que vai dar 6 ohms, vezes o I. 6 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 72, que é a tensão total, dividido por 6, que é a resistência equivalente, igual a I. I vai ser igual a 12 amperes, certo? Se quiser calcular a corrente elétrica, você pode calcular pela lei de Poulier, que é I é igual à força eletromotriz dividido pela resistência externa mais a resistência interna. Que é a mesma equação do URI aqui, tá? O 72 seria a tensão total e os 6 ohms seria a resistência externa mais a resistência interna. Essa equação é a mesma que a do URI. Por isso que eu prefiro fazer pela do URI, que é o que vocês já estão mais habituados. Beleza? E como que eu faço para chegar na resposta? Porque até aí eu A resposta entendi, mas tem duas possibilidades. lá na resposta tem 72 volts, 48 volts, 24. Como que eu faço? Tá, ele não quer DDP nos polos do gerador? Sim. O que acontece, Ana? Você me disse que que está em série com o circuito aqui. Se ele está em série, significa que dos 72 volts, série E, a corrente é a mesma e a tensão se divide. Parte da tensão vai ficar aqui, que é chamada de tensão dissipada, e parte da tensão vai ficar no circuito, que essa é chamada de tensão útil, que é o U. Então, essa tensão de 72 volts vai se dividir entre esses dois. Uma parte vai ser dissipada e outra parte aqui vai ficar com o circuito. Se você quiser descobrir a tensão que o circuito utiliza, que é a tensão nos polos do gerador, você pode aplicar a equação. O Elias é o que menos I. Em que U é a tensão que eu estou mandando para o circuito. O E é a força eletromotriz, que é o que eu estou criando aqui, 72. O que é R vezes I? R vezes I é a tensão dissipada. Ou seja, a tensão que está ficando aqui dentro do circuito, que vai ser, se eu pegar a resistência, que é 2, e multiplicar pela corrente, que é 12, vai dar 24. Então, U é igual a 72 menos 24. U vai ser igual a 48 volts.
Essa é a tensão que eu mando para o circuito, que é a DDP nos polos do gerador. Você pode aplicar sempre essa equação para determinar a DDP nos polos do gerador. Tá bom, Ana? Se calcula sempre que a tensão nos polos do gerador ou a Entendi tensão que eu mando agora. para o circuito é essa equação. Se você quiser ver pelo conceito, você pode fazer o seguinte, Ana. Você pode aplicar o URI na resistência interna. A resistência é 12 e a corrente é 12. A tensão dissipada é 24 volts. E aí você pensa o seguinte, se eu estou perdendo 24 volts aqui, do 72 que eu crio, quanto que eu estou mandando para o circuito? 48 volts. Beleza, Ana? E turma também? Sim, obrigada. Agora que eu vi aqui que tem essa equação De do nada. gerador ideal, quer dizer, real. Isso. Real, Débora perguntou, quando U é igual a E? Débora, o U vai ser igual a E quando acontecer o seguinte, quando o circuito for este daqui, ó. Deixa eu ver, quanto tempo tem de aula ainda? 3 minutos, ainda tem. Quando o circuito for assim, ó. E esse daqui for o gerador. R1, R2. Tem alguma resistência ligada à força eletromotriz aqui? Tem alguma resistência aqui? Não, né? Não. Então, nesse caso, a tensão que eu estou criando é a tensão que eu vou mandar para o circuito elétrico. Tá bom? A diferença do real para o ideal é que no real vai ter uma resistência aqui. Quando tem uma resistência interna aqui, aí uma parte da tensão fica aqui e o restante vem para cá. Beleza? É isso que vocês vão ter A que fazer. corrente elétrica não muda com a resistência ligada à força eletromotriz, né? Ela muda, porque se você alterar a resistência do circuito, você altera a corrente. Quanto maior a resistência do circuito, menor a corrente elétrica. Tá. Beleza? Então, gente, esses são os dois modelos de questões que vão cair na prova. Eu peguei uma prova no estilo das atividades que estou trabalhando com vocês, tá bom? A prova não, atividade avaliativa. Aí, eu queria só pedir para vocês levantar a mãozinha rapidão, fazer o joinha para fazer a chamada aqui com vocês. Tá bom? Porque aí eu vejo quem está presente, se não tem alguém presente. Ó, levanta a mãozinha aí, vamos para todos levantar a mãozinha que eu vou tirar um print da tela. Isso, levanta a mãozinha, dá um joinha. Gabriel Willi, Gabriela, Emanuel, Sofia, Matheus Lopes, tá faltando levantar aí. Samara, Gabriel, Débora, já levantou, fez joinha, deixa o joinha levantado. Bruno e Maria, sua presença vale por 2. Vocês estão aí? Dá um joinha aí, Bruno e Maria. Se não souber, dá um oi. Gabriel Moraes, só está faltando a Samara, a Sofia e a Bruna e a Maria. A Débora bateu palma, deu joinha. Débora. Eu não consigo Samara, levantar tá a aí? mãozinha, mas eu tô aqui. Beleza, mas eu sei que você está aí. E a Maria e a Bruna estão aí também, né? Gente, vou tirar um print aqui da tela, todo mundo está aqui. A aula vai fechar e eu vou abrir novamente. Se tiver alguma dúvida que quiser perguntar, pode perguntar. Mas a prova são 8 questões de medidores elétricos e 2 de geradores, tá bom? Se tiver alguma dúvida, eu tiro na continuação do vídeo. Para aqueles que eu não vejo, um beijo, boa prova para vocês e até a nossa próxima aula, que vai ser revisão para o trabalho reavaliativo. Beleza, gente?